E tem uma coisa que eu acho bem interessante, quero dividir com os meus ouvintes e com as minhas ouvintes, que é o seguinte: o importante é ser feliz. E é verdade, o importante realmente é ser feliz. Alguém vai discutir que o importante é ser feliz. Agora, o difícil é você encontrar o caminho para essa felicidade. É você ter equilíbrio para saber até onde você deve ir, até onde a sua luta é aquela luta do bom combate, até onde esse bom combate ele deixa de ser necessário em prol de algo mais leve, mais solto, mais tranquilo, talvez menos virtuoso, mas mais leve e com menos custo. Essa é a grande questão. E eu estou colocando isso em pauta aqui porque eu tenho algumas teses, eu tenho lutado muito pelas minhas teses, eu tenho defendido muito as minhas teses, tenho batalhado muito por elas, mas em algum momento, sincero e honestamente, eu não estou muito preocupado de que, eu venci a batalha. A minha tese foi a que prevaleceu. Fiz questão de demonstrar através do péssimo resultado de um determinado profissional que ia contra o meu modelo, ia contra a minha tese. Então, este mau resultado do profissional, ele credencia a minha tese como vitoriosa e verdadeira. Eu não gosto mais dessa ideia, acho que a gente não está nesse mundo para isso, a gente tem que tentar ser um pouquinho melhor e eu estou tentando colocar exatamente essa questão e dividir isso com os meus ouvintes e com as minhas ouvintes neste início de tarde lindo aqui no litoral norte de São Paulo, de quinta-feira, porque eu, durante muito tempo, eu discordei veementemente do trabalho, do modelo de trabalho do Fernando Diniz. E aí, infelizmente, eu estava correto, os trabalhos do Diniz, eles acabaram demonstrando que o resultado não vinha, o resultado não era acompanhado pela sua disposição, pela sua vontade, pelo seu caráter, pela sua dignidade, eles não vinham acompanhados disso, ao contrário, os resultados acabaram sendo de maneira sequente, infelizmente, para ele e para as equipes que ele comandou, maus resultados e as conquistas realmente não apareceram, culminando, inclusive, com a perda do Campeonato Brasileiro pelo São Paulo Futebol Clube, quando, numa alavancada final de segundo turno, o São Paulo tinha 7 pontos de vantagem e era mais difícil perder o campeonato do que ganhar o campeonato, e ainda assim o São Paulo acabou perdendo o Campeonato Brasileiro. Bom, aí a sua tese prevaleceu. Bom, eu fiquei assim, realmente eu estava com a razão. Aí agora o Fernando vai comandar o Santos. E a minha agora não é mais tese, agora é torcida. Eu não sou torcedor do Santos, todo mundo sabe que eu nasci palmeirense pela família, pelo meu pai, saudoso seu Zico, seu José Elia, que era um palmeirense doente. Eu sou neto de italianos, então em casa todo mundo sabe que todo mundo tinha que torcer pro Palmeiras, e essa é uma história conhecida. Mas depois de muito tempo, você vai se acostumando a ser profissional, e quanto mais profissional você é, menos você se lembra para qual equipe você torce. Você começa a se preocupar com aquilo que é melhor para o futebol, com quem você acredita o futebol possa fazer melhor, quem pode apresentar um trabalho interessante para aquela determinada equipe. E aí você começa a ficar menos voltado para o time que, quando você era menino, você torcia. E era exatamente essa a questão. Eu não vou jamais esquecer das centenas de vezes que fui ao Parque Antártica, ao Jardim Suspenso do Parque Antártica, na Zona Oeste de São Paulo, quanto corri com meu pai me segurando pela mão para poder chegar ao Pacaembu, que a gente tinha que parar o nosso Fusquinha bem velho lá longe para não pagar para o guardador, tinha que chegar correndo e tentar conseguir ingresso, e assim foi a minha vida, e foi uma vida deliciosa de torcedor. Só que o tempo foi passando e eu fui cada vez ficando mais profissional nessa história do futebol, e aí você vai se distanciando um pouco desta paixão. E então eu não sou mais aquele torcedor, da mesma maneira que nunca fui torcedor do Santos. Mas agora, o Fernando Diniz chega ao Santos Futebol Clube e aí eu espero realmente que eu não tenha que ficar defendendo tese nenhuma em relação ao Fernando. Esta é uma carta aberta a Fernando Diniz. Esta é uma posição para que o Fernando possa ter consciência de que ele precisa
colocar os seus pontos, as suas convicções, mas ele tem que modelar esses pontos e estas convicções, aquilo que realmente significa estar à frente de uma equipe importante no futebol brasileiro. E para que isso aconteça, ele tem que saber o tamanho da equipe que ele está comandando e que ele vai ter que se adaptar à ideia de também, eu não estou dizendo só, eu estou dizendo de também saber jogar pelo resultado. Senão, já houve fiasco no Fluminense, já houve fiasco no Atlético Paranaense, já houve fiasco no São Paulo e, infelizmente, o fiasco vai se repetir no Santos. Não é porque o Santos perdeu ontem, não é porque o Santos quase fica fora, inclusive, da Copa Sul-Americana, ficou fora da próxima fase da Libertadores e quase fica fora da Copa Sul-Americana, porque foi o terceiro colocado com a mesma pontuação do quarto. Olha o absurdo em que este Santos chegou. Culpa do Fernando Diniz? Não, óbvio que não. O Fernando tem pouquíssimos dias comandando o Santos, mas eu torço realmente. Carta aberta, Fernando Diniz. Torcida clara, veemente, para que o Fernando Diniz entenda o tamanho deste Santos. Saiba quais são esses jogadores que muitos jovens talvez sintam a pressão. Que momento ele vai ter que aprender a saber jogar pelo resultado. Por favor, Fernando Diniz, para que os seus resultados possam evoluir, evolua também nesta questão futebolística de competição.